Então, boa tarde, meus amiguinhos. Vamos aqui ler mais hoje um pedacinho da Bíblia, né? Eu preparei aqui uma parte da Bíblia aqui, eu vou ler, né? Eu vou ler aqui segundo João, né? No primeiro capítulo, né? Vou ler aqui, segundo João. Hoje eu vou ler em 3 Bíblias. Vou ler na João Ferreira de Almeida, na Radasha, que é o Novo Testamento também, e na Escritura Sagrada, né? Hebraico, aramaico e grego, né? Então vamos ver aqui o que significa aqui. O que Deus tem para nós hoje nesses capítulos. Isso aqui é uma carta de João a uma pessoa idosa, que a mulher dele e os filhos da mulher dele, da mulher do ancião. Então vamos ver o que hoje nós aprendemos com essa carta que ele escreveu a essas pessoas, né? Alguma coisa nós aprendemos aqui hoje com essa carta. Como é que significa a doutrina de Deus, quem é a doutrina de Deus e quem são as pessoas que é de Deus realmente, né? Para nós conhecermos como é que é o caminho de Deus, para nós podermos seguir também, né? Porque o nosso interesse é saber o que Deus deixou para a gente. Muitos já sabem que Deus deixou que é Ele, né? Que em primeiro lugar amar a Deus sobre todas as coisas, também amar o seu Filho que veio, morreu por nossos pecados, ressuscitando-nos se amarmos nosso irmão, quer dizer, amando o próximo como a nós mesmos. Essa é a doutrina de Deus. Cristo falou: amai o próximo como a si mesmo, amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo, terás um tesouro no céu. Será que eu posso falar? Não posso, porque eu não sou o Cristo, né? Eu sou apenas um homem comum e pecador como todos os outros. Porque se Deus achasse que o homem não seria pecador, que o homem era perfeito, ele não tinha mandado o seu filho. Todos se salvariam por si só, né? Mas ele mandou o seu filho porque não considerou ninguém capaz de cumprir. Então somos todos falhos, né? Então vamos ler aqui, em meio à nossa falha, vamos ler aqui então. O ancião, a senhora eleita. O ancião é uma pessoa velha. O ancião, a senhora eleita, quer dizer, a esposa dele, e aos seus filhos, e aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estarás conosco. Graças e misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, né? O Filho do Pai seja convosco na verdade e amor. O Filho do Pai seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Filhos de quem? Filhos da mulher eleita, que quer dizer, a esposa do senhor ancião. Mas me alegro por achar-se que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido os mandamentos do Pai. Tá vendo? Agora, Senhora, tá vendo? Tá falando, continua falando com a mulher, com a esposa do homem. E agora, Senhora, rogo-te que não escrevo-te um novo mandamento, mas aquele mandamento que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Tá vendo? Que desde o princípio tivemos, que nós amemos uns aos outros. Então, esse aqui é que é o verdadeiro mandamento de Deus, é que nos amemos uns aos outros. Não quer dizer, amar o próximo como a si mesmo, como Jesus falou. Está dentro do mandamento. Se eu testifico da Bíblia, o meu testificamento é verdade, né? Se eu testifico de Cristo, o meu testificamento é verdade. Mas se eu testificar de mim mesmo, o meu testificamento é mentiroso. Então aí você vê. E a caridade que está... Aí a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Quais mandamentos?
uns aos outros. Amemos uns aos outros. Esse é o mandamento. E a caridade é que, segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento. Com já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Que andeis amando uns aos outros. Aqui não está assim, mas eu estou repetindo a mesma palavra para vocês não esquecerem. Porque já muitos enganadores entram no mundo, os quais não confessam que Cristo veio na carne, em carne. Esse tal é o enganador e é o anticristo. Eu vou ter que parar aqui no versículo 7 de 2 João, essa segunda epístola de João, quer dizer, carta de João, né, para o ancião, a esposa dele e os filhos dele. Eu vou parar aqui agora no 7 um pouquinho, que eu tenho que falar do enganador e do anticristo. Aqui, confessa com Jesus veio na carne. Eu vou ler também um capítulo aqui em 1 Coríntios, né, para explicar essa situação aí. Essa situação é muito confundida, o povo já está muito contaminado com as religiões falsas, né? Todas elas são falsas, pode olhar na Bíblia. Se você achar uma religião de Pedro, ou de João, ou de Tiago, ou de qualquer outro apóstolo, de Paulo, ou mesmo de Cristo, você me conta onde está na Bíblia que eu vou ler. Aí eu vou seguir aquela denominada religião, mas senão eu não vou seguir nenhuma. Eu vou estar no amor da graça que é de Deus, né? Então, o amor de Deus é amar o próximo como si mesmo. Então, eu vou estar nesse caminho, né? Porque quem anda com o teu próximo não anda sozinho, mas anda com Cristo. Então, vamos ver aqui. 1 Coríntios 15. Por que ele falou aquele lugar lá, né? Por que ele falou aqui? Todo aquele que confessa que Cristo veio na carne. O que significa isso? Olha aqui, vou ler esse pedacinho aqui, ó, em Coríntios. 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Né? Insensato. O que tu sameias não é edificado, se primeiro não morrer. Tá vendo? E quando sameias, não sameias o corpo que há de nascer, mas simplesmente o grão, como o de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas dar-lhe o corpo como quer, a cada uma semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, e outra é a carne dos peixes, e a outra das aves. Mas todos ambos são carne e sangue, né? Tanto o homem quanto a carne dos animais, está escrito aqui, né? Está no 39. Agora eu vou ler o 40. Você saber o que significa Cristo veio na carne, essa palavra. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma glória é do celeste e a outra do terrestre. Uma é a glória do sol e a outra é a glória da lua. E a outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere de glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Sameia-se corpo em corrupção. Qual que é o corpo em corrupção? Esse que nós temos hoje. E ressuscitará corpo em incorrupção. Incorrupção, um corpo que não morre. Sameia-se a ignomania e ressuscitará em glória. Sameia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Sameia-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Tá vendo? Que é o mesmo que vigor, que é o mesmo que glória. Tá vendo? Que é Agora, esse corpo natural aqui, ó, corpo natural, é o mesmo que corpo em ignomania. É o mesmo que fraqueza. É o mesmo que morte, né? Quer ver? Assim também o primeiro homem, Adão, é feito alma vivente. Por que o primeiro Adão é feito alma vivente? É porque antes do pecado, quando ele foi feito, isso aqui é antes do pecado, alma vivente. Antes do pecado ele era alma vivente, porque ele não morria. É um corpo em glória, né? E o último Adão é espírito vivificante. Tá vendo? Espírito vivificante, quer dizer, um corpo que não morre também, um corpo eterno.
Mas não é o primeiro espiritual? Sim, o primeiro é espiritual. Corpo espiritual. Não que tenha um espírito dentro do corpo e saia. Escuta para você. Corpo espiritual. Quer dizer, um corpo que não morre, um corpo incorrupto. Se não o natural? Sim, porque se não o natural? Ele veio na carne. Um corpo espiritual que ele tinha se transformou em corpo natural. Ele nasceu, virou criancinha, nasceu, depois morreu esse corpo natural, depois o espiritual. Mas não é primeiro o espiritual, está no 46. 1 Coríntios 15, 46. Mas não é primeiro o espiritual? Sim. Porque ele vivia antes dele nascer, de criancinha, lá no ventre da mãe dele, a Maria. Se não o natural? Sim, natural. Depois ele passou a ser o natural. E depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. E o segundo homem, o Senhor do céu. Está vendo? Qual o terreno, tais também os terrestres. Qual os celestiais, também os celestiais. Assim como traremos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. Agora digo isso, irmãos, que carne nem o sangue herdarão o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. E ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Está vendo? Porque convém que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Está vendo então aqui, ó? Imortalidade. O que é corruptível se revista de incorruptibilidade, quer dizer, não morre, vida eterna, né? Então, o que Jesus Cristo veio para fazer aqui? Ele não veio, vamos recapitular aqui, ó, alma vivente, né? O primeiro homem, Adão, era alma vivente. Depois o Adão pegou o quê? O que ele pegou? Vamos ver o que ele pegou. Ele pegou corpo de corrupção, corrupto, que é o gnomania, que é o fraqueza, que é o corpo mortal, né? Ah lá, Samir-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Então, aqui para você ver, a diferença está aqui, ó. A alma vivente, ele tinha um corpo, alma vivente que não morria. Depois ele pegou o corpo natural, né, que é o corpo que morre, esse é o natural, morre, e ressuscitará corpo espiritual. Tá vendo? Aí, ó, Samir-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Então é só esse tipo de corpo que eu espero que ficou bem explicadinho, que você entendeu. Há corpos terrestres e corpos celestes. Não há nada mais além disso, né? Tá vendo? Ó, na denominação de Cristo aqui a gente já vê, ó, que ele deixou aqui para Cristo, no 46, lá. Mas não é primeiro o espiritual? Sim, primeiro é o espiritual. Por quê? Porque ele já vivia antes de nascer de Maria. Ele tinha um corpo espiritual, porque ele é o Senhor do céu. Está escrito aqui no 47, o primeiro homem da terra, terreno. E o segundo homem é o Senhor do céu. Então o primeiro homem da terra, o terreno, tinha o quê? Tinha alma vivente. Uma alma que não morria. Um corpo que não morria. Uma alma não, um corpo que não morria. É um corpo, não fala aqui, só há corpo. Corpo terrestre e corpo celeste. Não há mais nada além disso. Então ele era alma vivente. Pegou a morte, ele ficou com um corpo de corrupção. Um corpo que morre. Um corpo natural, morto. Você entendeu? Um corpo natural. Quando ele ressuscitará, ele vai ressuscitar a corpo espiritual. Corpo de novo. É um corpo espiritual. Tá vendo? Então essa é a tese. Ó, o primeiro, o espiritual, quer dizer, um corpo que não morria. Se não o natural, sim, o natural que morre. E depois o espiritual. Então todo aquele que não confessar isso aqui, ó, essa parte aqui é o anticristo. Isso aí você pode ter certeza. O primeiro homem da terra tinha um corpo, porque aqui só fala, só isso aqui, ó. Há corpos celestes e corpos terrestres. O resto que vier
falar que você morre, tem um espírito que sai de dentro, tem uma alma que sai de dentro. É mentira. É mentira. Porque Deus fez corpo terrestre e corpo celeste. É a única coisa que existe. Está escrito na Bíblia. Se você não quiser acreditar, né? Aí já é problema da Bíblia e de você. Mas está escrito. Se está escrito, vamos obedecer então, né? Eu só estou pregando o que está escrito. Então vamos continuar lendo aqui, então. Eu vou ler aqui, então. Amém uns aos outros. Eu estava aqui no Anticristo, o enganador. Então vemos. Então o que significa aqui? Confessar que Jesus veio em carne. Então, ele era um corpo espiritual no começo, corpo espiritual. Depois ele passou por um corpo natural. E depois que ele ressuscitou, ele pegou um corpo espiritual, corpo de novo. Não que saiu um trem de dentro dele, de dentro do corpo dele, não. Ele ressuscitou, ele falou aqui, ó, o sinal da espada na minha mão, tá aqui, ó, o sinal tá aqui. Olha aqui, mate a mão aqui do lado, para ver se é o corpo mesmo, se é corpo. Pode pegar sempre, você vê, tem corpo aí? Tem, é. Então é isso aí. Reencarnação também não, é o enganador, é o anticristo. Reencarnação também é o anticristo. A pessoa reencarnou tantas vidas passadas também, isso aí é do anticristo. Eu não acredito. Todo aquele que confessar que Cristo veio em carne, então, não é do anticristo. Esse não é o enganador, mas todo aquele que não confessar é o anticristo e é o enganador. Então vamos continuar no 8. Olha, porque vós mesmo, para que não pecamos. Olhar por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, estes têm tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas obras, tá vendo? Se você saudou, vou saudar todas as religiões. Você tem parte nas obras deles. Eles te pregam errado a Bíblia. Pregam o que sai da boca deles. Eles pulam capítulo por capítulo. Eles fez esse versículo aqui, ó, a Bíblia é inteira. Ela não tem capítulo nem versículo. Ela não tinha. Quem pôs foi seitas religiosas que pôs para poder confundir a cabeça das pessoas. Porque ele prega aqui, ó. Vamos supor, vou fazer uma comparação aqui para você ver. Ó, eles pregam uma pergunta como se fosse uma resposta. Como se fosse uma afirmação. Quando tem uma pergunta na Bíblia, eles põem como se fosse afirmação. Quando tem uma afirmação, eles põem como se fosse uma pergunta. Para te enganar. Então esse é o meio mais fácil deles te enganar. Então não acredita. Ó, se alguém vem ter convosco e não está dessa doutrina, que Cristo veio em carne, que Cristo veio, entrou dentro de Maria, né? Ela concebeu o seu filho, ele nasceu na carne, igual a nossa carne mortal, depois ele morreu e depois ele ressuscitou, não é de Cristo. Porque quem o saúda tem parte nas suas obras. Agora eu vou ler o 12. Tem muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero e ter convosco e falar de boca a boca, quer dizer, de face a face, para que o nosso gozo não seja cumprido. Saudam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Quer dizer, a mulher de alguém. Saudam os seus filhos e a tua irmã eleita. Quer dizer, que naquela hora João estava com a irmã daquela mulher do ancião, com a mulher do ancião, a quem ele escreveu a carta.
né? E os filhos da irmã dela também estavam junto. Então, essa carta foi, obviamente, para um ancião que tinha uma esposa e tinha também os filhos. Essa carta foi escrita para essa pessoa. Então, vamos aqui agora. Eu vou fechar esse vídeo, mas depois, outro dia, eu vou ler João, né, a terceira carta de João. Eu acho que essa aqui ficou bem explicadinha, né? Se alguém tiver alguma dúvida também, pode pôr aí no comentário, que eu vou estar respondendo. E tirando qualquer dúvida da pessoa que tiver sobre a Bíblia, né? Se quiser ler um capítulo inteiro, mas uma coisa sempre que eu falo, primeira coisa, quase todo capítulo eu falo, amai a Deus sobre todas as coisas, ama também o Filho, porque o Filho é a porta, é nele que você tem que acreditar. Ele é a igreja, Cristo é a igreja, Cristo é sua doutrina, Cristo é tudo. Ele é que é. Quem morreu, ele é o último sacrifício. Não há mais sacrifício. Os sacrifícios cessaram. Quando você vê alguém carregando uma Bíblia imensa nas costas, ou pegando de joelho de uma escadaria a outra, longe, ou senão no meio da rua, andando de joelho longe, fazendo sacrifício, você está zombando do sacrifício que Jesus fez e que o Messias fez. Ele está zombando desse sacrifício, porque ele é o último. Pensa nisso para você ver, né? E amar o próximo como a si mesmo. Todo vídeo meu fala isso aí, né? Então todo vídeo meu vai ter essa denominação. Espero que gostem e compartilhem o vídeo com mais alguém, que alguém também vai querer ver.